Olá pessoal, então mais uma vez aí eu vou falar para vocês sobre um tema aí do estudante do segundo ano do ensino médio, que é o tema das condutas massificadas. Bem, o que vem a ser as condutas massificadas? Uma forma bem simples, basta a gente entender o significado dos dois termos, né? Conduta é uma ação conduzida por alguém. Uma conduta sempre tem alguém que prescreve, que indica qual ação os indivíduos devem tomar, qual a ação que deve se esperar do grupo. E massificada vem de massa, né? O que é uma massa? É uma coisa facilmente possível de ser modelada, né? Sempre também tem alguém que vai modelar, né? Quem teve a experiência de na infância brincar com massinha, argila, enfim, ver algum pedreiro trabalhando sabe muito bem, né, do que se trata, com a agilidade com que a massa ela se adequa à mão, né, às ferramentas do modelador. Então, quando a gente está falando em filosofia e até mesmo em sociologia, de um modo geral, sobre condutas de massas, nós estamos falando quais são os mecanismos na sociedade que levam os indivíduos a aderir a determinados comportamentos, né? Quais os mecanismos na sociedade que prescrevem e criam situações para que o indivíduo se ajuste às suas normas, se ajuste a o que eles esperam que cada um de nós aceite como certo, como norma de comportamento. Então, nem precisa aqui, né, elencar quais são esses instrumentos. Por exemplo, a escola, a família, a religião, a política, o mercado, a economia, a mídia, né, as músicas, enfim, toda a indústria da moda, todos esses dispositivos, né, eles vão exercer, a polícia, eles vão exercer um forte controle sobre os indivíduos, no sentido de que a cada ação existirá uma reação de algum desses mecanismos. Então, cabe ao indivíduo, sabendo, tomando a consciência de que esses dispositivos estão aí, saber resguardar a sua individualidade e, ao mesmo tempo, procurar uma transformação de que esses mecanismos eles sejam muitas vezes utilizados para a libertação do homem da sua escravidão, da sua ignorância, e não fazer com que a sociedade aceite essa escravidão e essas condutas, né, que muitas vezes não levam a gente a nada, só para frustração existencial, infelicidade e enfim. Então temos um texto aqui no caderno, né, do aluno, do Theodor Adorno e do Max Horkheimer, aonde eles vão dizer um pouquinho, né, sobre essa indústria das condutas massificadas, o que eles vão chamar de indústria cultural também, né. Vai começar ali, decorrente já da Revolução Industrial, depois com a ascensão dos novos meios de comunicação, como rádio, televisão, e panfletagem e tantas outras coisas, uma cultura onde vai criar um padrão para a sociedade local e hoje com a ascensão da internet, das redes globais, né, um controle muito maior sobre os gostos. Ao mesmo tempo que a gente tem uma impressão de liberdade, de possibilidades de escolhas, nós temos uma luta, né, nos bastidores aí dos grandes meios de comunicação, nos grandes bancos, nos grandes sistemas que propõem, né, teorias educativas. Então tem uma forte guerra de quem vai decidir e de quem vai editar as condutas que se espera de determinado grupo social, né? Então vamos ver o texto para esclarecer um pouco mais, nos ajudar, né, a entender melhor essa questão. Na indústria, o indivíduo é ilusório, não apenas por causa da padronização do modo de produção. Ele só é tolerado na medida em que sua identidade se encaixa com o universal. Da improvisação padronizada do jazz até os tipos originais do cinema, que têm de deixar a franja cair sobre os olhos para serem reconhecidos como tais. O que domina é a pseudo-individualidade. Então, falando aí que você é um indivíduo, do ponto de vista desses instrumentos da indústria cultural, você é um indivíduo importante à medida que você se encaixa aos gostos, né, às tendências que
eles propõem para a sociedade, sempre aí buscando um lucro, um controle, uma submissão, no entendimento desses teóricos aqui. O individual reduz a capacidade do universal de marcar tão integralmente o contingente, as massas, que ele possa ser conservado como mesmo, como massa, né? Então, se você é importante para o sistema, como indivíduo, desde que você seja uma massa e permaneça como uma massa. O que até o Rubem Alves, lembrando, o saudoso Rubem Alves, chamava de um eucalipto na plantação de eucalipto. Eu acho muito bonita essa frase dele, né? Que a sociedade hoje ela torna as pessoas um eucalipto na plantação de eucalipto, né? E muitas vezes corremos o risco de aniquilar totalmente a nossa autenticidade para agradar, né, gostos de determinadas pessoas, gostos de determinados grupos. Enfim, eu acho que isso é um caminho sombrio para o ser humano, de uma profunda frustração existencial. Então, aqui vamos pensar um pouquinho mais. Então, a cultura de massa é exatamente isso que eles estão falando. Ela causa essa impressão de estar servindo aos vários gostos, aos vários grupos. No entanto, o indivíduo que não tem a capacidade crítica e reflexiva da força que esses instrumentos, que esses comerciais, que essas propagandas, que essas teorias filosóficas, educativas, religiosas exercem sobre eles, acabam adotando, né? Aquele que falou mais bonito, aquele que tem uma boa retórica, aquele que fez dar risada, mas não necessariamente disse, né, algo válido do ponto de vista racional, né? Então, a sociedade é esse campo, essa arena aonde quem pode realmente e quem tem um pouquinho mais de astúcia vai tentar exercer uma certa influência sobre os indivíduos. Qual o problema disso? O problema disso é exatamente quando essa pressão pensada desde o indivíduo em si, quanto um grande grupo, uma sociedade, um bairro, uma cidade, um país, né, vai então sofrer essa pressão de uma forma que vá despersonalizar as características dos indivíduos, vai retirar desse indivíduo a sua busca pessoal, os seus gostos, aquilo que a gente chama, né, que traz o brilho no olhar de cada um. Esse é o problema. O indivíduo que não se ajusta a essa sociedade, ele está fora, né, do sistema, ele está fora dessa lógica, então ele tem um grande perigo aí de não se encontrar. Então é complicado, ao mesmo tempo que existe essa liberdade, existe essa marginalização, essa cultura do descartável, né, da pessoa descartável, da pessoa que não serve mais para nada, simplesmente porque ela não concorda com as coisas tais como estão aí. Então, esse tema da conduta massificada, ele deve levar a gente a refletir isso, né? Até que ponto as organizações, as instituições sociais, os diferentes grupos, as ideologias, elas realmente estão promovendo que os indivíduos sejam mais livres, cresçam, e até que ponto elas estão simplesmente padronizando e mantendo a sua clientela, né? Então fica aí a proposta para essa reflexão.